Boa noite, ou boa tarde, ou final de tarde, ou começo de noite. Tudo bom? Vamos ver se a Helena já chegou aqui. Tudo jóia? Boa tarde. Cadê o pessoal? Cadê a nossa querida Helena? Tudo bem? Deixa eu mandar recadinho aqui para nossa convidada de hoje. Bem, muito bem-vindos a essa live. Essa live foi muito pedida. Acabou de entrar. Deixa eu entrar lá. Pera aí. Aqui. Helena. Pronto, agora é só ela me aceitar. Agora é só a Helena me aceitar. Já te mandei recado, Helena. Deixa eu colocar isso aqui mais para cá. Obrigada. Essa André é demais. Depois eu vou contar. Esse colar aqui, na verdade, eu ganhei em 2018, quando eu conheci a Helena. E eu achei a cara dela. Só que aí passou. Eu ia até dar para ela de presente. Passou, agora ficou comigo mesmo. Matheus, tá aí, que legal! Deixa eu ver. Eu vou mandar de novo a coisa para Helena, que eu acho que deve estar tendo algum problema aqui para ela entrar. Pronto. Deixa eu ver se agora ela recebe. Ei! Oh! Minha querida! Esse colar tá lindo, eu tô querendo. Você sabe que esse colar é seu. Da outra vez, quando a gente se conheceu lá em 2018, eu acho que eu cheguei a te falar isso. Me deram esse colar e falei, gente, isso aqui é a cara da Helena. E aí Adorei, passou, adoro. e agora ficou comigo, Helena. Mas depois Então casou, é ela me queria te leve dar de com você. presente. Não, É? meu vídeo tá cortado, mas tudo bem, eu não tô me vendo inteira, Por mas que será? não sei. Agora Agora foi. melhorou. Pronto. Eu tenho que pedir Desceu, desculpas pela minha desceu aparência aqui. de cabelos molhados, sem maquiagem, porque na minha semana de férias, acabei de chegar da praia. Ai, que delícia! Tô com Ela não neto. para, gente. Até nas férias essa mulher trabalha. Bom, primeiro agradecer muito. A Helena está aqui comigo, é um grande prazer, que é uma pessoa que eu admiro e eu acho que é uma das pessoas que mais entende do nosso assunto aqui, se não é a pessoa que mais entende desse assunto que a gente vai tratar, que é a privatização, e é uma pessoa de alma liberal. Né? A Helena pensa de uma maneira liberal muito bonita, respeita, com respeito, com responsabilidade, sem essa coisa do liberal em um lugar e não liberal em outro. Não, Tô tentando né? A Helena ela acertar a pensa, câmera aqui. Pronto. acerta aí. Mas você tá em São Paulo ou tá no Rio? Eu tô em Angra. Ai, que delícia! Estou em Nossa Angra Senhora! porque desses 4 meses e meio, desde o dia 12 de março que a gente está em isolamento, e aí finalmente meu filho deu uma relaxada, todo mundo fez exame, então vim com meu filho, meu marido e Faz muito neto, bem. né? Todo Ai, que mundo, legal! todo mundo feito exame, veio todo mundo. Não, ai, dá um mergulho no mar comigo. Eu tô louca para dar um mergulho, gente. Foi Eu amo o espetacular. mar. E como não tem quase ninguém, a água está transparente, né? Essa coisa que a gente está vendo durante a quarentena, né? Uma mudança Delicioso. meio ambiente aí. Tem o seu lado da quarentena, né? Que A tem essa quarentena, questão. a quarentena tem, assim, é um problema muito sério a questão da desigualdade, porque nem todo mundo pode usufruir da quarentena como pessoas de classe mais alta de renda, como eu me incluo, usufruiu. Quer dizer, eu consegui trabalhar em casa, eu continuei produzindo, eu trouxe os exercícios para dentro de casa,
tem internet. Agora, não adianta você tirar por você o que essa pandemia causou na população brasileira, na classe de baixa renda, tanto que os índices de contaminação e óbito Muito mostram maior. claramente o problema de desigualdade no Brasil, né? Até esses índices são desiguais, né, Helena? Hoje eu recebi Tudo. um relatório, é impressionante. É impressionante. Impressionante, né? Até os índices são desiguais. Tudo. E, e aí, assim, a Helena trabalhou, né, lá atrás da privatização, e eu acho que a gente tem muito preconceito até com essa palavra, Helena. Na verdade, quando eu pensei nessa live, eu tive um insight. Falei, gente, na verdade, sabe qual é o problema? O problema é que os caras que estão lá, e sempre estiveram, né? Eles acham que aquelas estatais são deles. Né? Na verdade, as estatais nunca foram públicas, no sentido de coisa pública, que é uma coisa que a gente precisa desenvolver, que tem muito a ver com o liberalismo no Brasil. Então, a coisa pública, na verdade, ela é minha, ela é sua, ela é de todo mundo. E as estatais que a gente tem, na verdade, são de famílias, de conglomerados, de partidos, de corporações. Elas são tudo menos públicas. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que se tem mais de um jeito de privatizar, o que você está vendo que está acontecendo, se a gente ainda tem chance, o Brasil vai perder mais esse barco, né? Porque eu acho que tudo que o Estado faz mal feito, ele não deveria fazer. Né? Eu não acredito numa vida sem Estado, eu acho que o Estado tem que estar lá, e ele tem que ter suficiente. Por exemplo, agora nessa crise, ele tinha que estar 100% voltado para essa população que você falou. Né? Ele não tem que Bom, estar ajudando acho que a gente tem que separar em duas coisas. Quer dizer, o que a gente espera do Estado, que eu também sou contra o Estado mínimo, acho que isso na realidade, uma distopia dos libertários, porque isso não existe, e se existisse não seria bom. Né? Se existisse não seria bom. Acho que não há nenhum liberal clássico que tenha lido mais sobre liberalismo que ache que você pode viver sem Estado. O Estado, mesmo em mesmo dentro do liberalismo, tem funções de garantir uma renda mínima, a sobrevivência, a qualidade de educação. Isso não tem discussão. A discussão é a seguinte: o Estado precisa fazer sozinho? O Estado precisa fazer tudo sozinho? O Estado pode ter parcerias? Então, assim, é uma discussão recente, Fundeb. Você precisa dar todos os recursos do Fundeb para a escola pública ou você pode também deixar as escolas privadas receberem em municípios, por exemplo, onde nem tem escola pública? Você vai ter que gastar o dinheiro para construir uma escola, para contratar professor, quando você podia ter uma complementaridade. A gente viu na pandemia como o setor privado supriu uma enorme deficiência do setor público. Você olha o Rio de Janeiro, por exemplo, não sei quantos hospitais de campanha, só funcionaram os 2 privados. Os outros 6 estatais foram desmontados sem uso. O da UFRJ foi construído no mês da pandemia. Assim, em 3 semanas você tinha um hospital da UFRJ com doação, com gestão privada. Então, assim, ter essa discussão da complementaridade, primeiro, que eu acho que ela é sempre possível. Agora, e tem uma questão que a gente, por exemplo, as pessoas dizem assim, a pandemia mostrou que o Estado, a gente não pode viver sem Estado. Ao contrário, a pandemia mostrou que onde se precisa do Estado, ele falhou completamente. Nossa, Então, ele perfeito. falhou no saneamento, ele falhou no transporte público, porque ele não precisa fazer diretamente, ele pode fazer por delegação, mas na delegação a regulação tem que estar boa, o projeto básico tem que estar bom, a gestão tem que ser de qualidade. Então, assim, transporte público é delegado, horrível. Saneamento, as estatais dominam o setor, tem 3/4 do setor. Habitação popular, as condições de habitação, um monte de gente num cômodo só. E passaram assim, 5 meses de pandemia e você não viu assim, uma atuação que pudesse diminuir os problemas de higiene, de água, de habitação, de isolamento. Você não viu nada. Na realidade, quem trabalhou nessas coisas foi a solidariedade e a comunidade da sociedade civil, mesmo dentro das comunidades. Eram organizações sociais e fundações que ajudavam dentro da comunidade, com comida, com material de higiene, com hábitos de higiene, com pedindo isolamento. Então, assim, para mim é uma falácia essa história que a pandemia mostrou que sem o Estado a gente não vive.
Depois, renda mínima, transferência de renda faz parte de qualquer receituário liberal. Desde John Stuart Mill a Milton Friedman, você escolhe qual a corrente que você quiser. Então, vamos passar para a questão das estatais. As estatais foram criadas dentro de um modelo, vamos dizer assim, de forma genérica, dito getulista, né? Um modelo de participação do Estado em setores que ele acreditava que, se ele não entrasse, não haveria desenvolvimento no país. O caso mais exemplar, eu acho que é o caso da siderúrgica, da indústria siderúrgica brasileira, né? Que você demanda grandes investimentos no início e que o setor privado acaba não entrando, porque ele tem um retorno de longo prazo e o setor privado não tem confiança naquela economia ou naquele mercado, e você acaba precisando ou do setor estatal ou da complementaridade, ou criar regras boas para o setor privado possa entrar e garantir. Nisso, a segurança jurídica é fundamental. Mas no Getúlio, ele tinha um modelo de Estado que era diferente, intervencionista, tudo que a gente sabe, nacionalista e tal. E lá foi o início da grande criação de várias estatais. Lembra que o Getúlio, já em 1934, criou o Código Nacional de Águas, ele tinha essa visão. Tudo bem, foi uma época de modelo. Os militares ampliaram esse modelo. E aí você acabou tendo estatais totalmente desnecessárias, com a evolução do modelo econômico, com a abertura da economia, com a mudança, e mesmo com a falência do Estado, né? Porque nos anos 80 o Estado quebrou. Então, assim, o que você faz? Você se retira de onde o Estado não tem nenhuma justificativa para entrar, né? Então, por exemplo, o BNDES e o Banco do Brasil, que começaram a privatização, eles venderam ações de empresas de produção de tecido, porque eles deram empréstimos para essa empresa quebrou e eles ficaram com as ações. Então, mais ou menos o que o Salim chama de privatização hoje, que não é privatização, que é você vender participações acionárias, né? Participações que a gente chama de desinvestir, desalavancar, criar, porque você precisa do caixa na Petrobras, porque se você não tivesse precisando de caixa na Petrobras, se não tivesse precisando de caixa no Banco do Brasil, nada disso estaria acontecendo. Ninguém estaria se desfazendo de investimento. Foi assim que começou. Na realidade, o presidente que começou a privatização achando que o Estado devia sair da economia foi o Collor. Ele criou o Programa Nacional de Desestatização. E o Collor começou, acho que sem querer, da maneira que a Constituição diz que tem que começar, pelas atividades econômicas, né? Então, o Collor colocou no programa de privatização, na partida, todo o setor de fertilizantes, setor de siderurgia, a petroquímica, uma série de setores que tinham feito parte lá do modelo nacional desenvolvimentista e saíram. Quando ele saiu, o Itamar, mesmo não gostando... Tem um mosquito aqui, viu, gente? Desculpa. Tô vendo. Mesmo não gostando de privatização, o Itamar continuou, e principalmente depois que o Fernando Henrique virou presidente, tá? Então, teve uma continuidade. O Itamar e o Fernando Henrique, e principalmente o Fernando Henrique, ampliaram muito o programa de privatização. O Fernando Henrique começou a colocar certos tabus na privatização. Por exemplo, serviços públicos. Privatizou telecomunicações, privatizou todo o setor de energia. Ele privatizou a empresa que dava lucro, Vale do Rio Doce. Então, assim, aí o Fernando Henrique realmente ele cria uma visão de Estado, quer dizer, o Estado não tem que estar na atividade econômica. E aí ele começa um programa amplo de privatização. Esse governo não faz nada disso. Esse governo não fez reforma do Estado, não incluiu nenhuma empresa que significasse a mudança do Estado na economia, não gerou recursos para o Tesouro, não gerou competição na economia. Quer dizer, a Petrobras está fazendo essas vendas porque ela foi obrigada pelo CAD. Né? Lembra da greve dos caminhoneiros? Qual foi o único resultado positivo da greve dos caminhoneiros? O termo de compromisso com a Petrobras para acabar com o monopólio de várias das suas atividades. Então, refinarias, transporte, distribuição de gás, ela acaba com o monopólio. Mas não foi porque a Petrobras quis abrir mão por livre e espontânea vontade do seu poder de monopólio. Ela foi obrigada pelos órgãos reguladores. Então, para a gente bater papo, só voltando naquela sua pergunta, as estatais depois viraram cabide de emprego, as estatais se acomodaram pela falta de governança,
as estatais não têm o critério de avaliação de empregados. Há funcionários estatais excelentes. Quando eu tive no BNDES, eu tinha uma equipe espetacular. Eu tive agora na Eletrobras, no Conselho. Tem gente boa, tem gente ruim. Quer dizer, não dá para a gente generalizar. O que falta nas estatais é exatamente a permissão de demitir, dar bônus, promover. É muito rígido. Por exemplo, na Eletrobras, o máximo que você podia dar era 2 salários. Ou nenhum ou 2 salários. Entendeu? Então, assim, o salário você não podia demitir, porque sempre você vai para o tribunal. Aí você vai para o Tribunal do Trabalho, eles alegam perseguição política. Você sabe que funcionário estatal não tem estabilidade, é tudo seletista, né? Você não consegue demitir. Então, você não consegue dar gestão. Então, as estatais acabam virando. Eu acho que a gente tem que privatizar por vários motivos. O primeiro é porque, por conta de uma série de heranças culturais, problemas de lei de licitação, rigidez jurídica, você não consegue fazer com que elas tenham eficiência. Não consegue. Fernando Henrique tentou para a Petrobras, fez um decreto de flexibilização das compras, veio o Petrolão. Entendeu? Porque você não pode flexibilizar as contas se você não tiver uma governança séria num governo sério, né? Isso é uma das questões. A outra questão, então, que geralmente as estatais elas têm uma muito forte concentração de mercado. É o caso da Petrobras, é o caso da Eletrobras, era o caso da Vale, era o caso da Rede, né? Você vê agora a Caixa Econômica, no auxílio emergencial. A Caixa Econômica tinha, desde o início, que ter dividido esse monopólio com as fintechs. Ela não podia ter definido que ela só fazia isso. Ela botou a população toda na fila, depois de 1 mês, 2 meses, vendo que não dava certo. Por que ela fez isso? Porque ela quer usar o símbolo do auxílio emergencial para substituir o Bolsa Família, do ponto de vista político, e, ao mesmo tempo, ela usou esse monopólio para obrigar a criação de contas e avançar na área digital, que ela não tinha competição no mercado. Então, assim, o uso político da Caixa não tem nada a ver com o governo liberal. Então, esse governo, ele não privatiza. Ele usou a Caixa do ponto de vista político. Ele argumenta que o Congresso não deixa ele privatizar quando não precisa do Congresso. Ele não tem vontade política. Você vê que o Guedes não entra em bola dividida. No Banco do Brasil fica para lá, a Caixa não vou mexer, o Petrobras não... E aí fica nessa roda viva. Então, as estatais, se algum dia, eu não vou nem discutir isso lá nos anos 50 ou nos anos 70 elas tinham razão de ser, hoje não tem razão de ser. Algumas têm, Embrapa tem razão de ser. Mas a Valec, centro de corrupção a vida inteira, tem razão de existir. A empresa brasileira de comunicação foi prometida, tem razão de existir. Correios está em discussão há quanto tempo? Eletrobras está em discussão há 3 anos. Então, assim, só para terminar, outro dia eu vi uma apresentação da Secretaria de Desestatização, que era supostamente para atacar o Fernando Henrique, e na realidade mostra que é ao contrário. Tem um slide que mostra todas as privatizações que foram feitas nos anos 90, contando do Collor ao Fernando Henrique. E lá está dito o tempo que você leva para privatizar. É longo. Só que lá estão mostrando 80 empresas, todo o setor siderúrgico, todo o setor fertilizante, todo o setor de comunicações, todo o setor de petroquímica, a rede ferroviária, a Vale do Rio Doce, a Eletrosul, que virou Trec-TBE, eu já até perdi a conta. Então, assim, eu não tenho muita preocupação com o tempo, eu tenho preocupação com a determinação, e a gente não vê determinação. Vamos para o bate-papo. Então, você acha que, assim, você acha que talvez ainda dê tempo se mudar? Porque o que eu vejo... Eu acho que as coisas, quando elas começam filosoficamente tortas, elas acabam tendo uma evolução. Com certeza. Boa, né? Então, por exemplo, a hora que você vê uma porção de privilégios sendo dados, já da reforma da Previdência, e isso já desencadeia toda uma não vontade de mudar o resto. Né? Assim, eu acho que eu nunca vi um programa, como eu vou dizer, estruturado, e nada nesse governo, né? Mas na privatização menos ainda. Eu fiquei muito feliz agora com o saneamento básico, né? Porque eu acho que, pelo jeito, né, se a coisa conseguir andar, vai ser uma oportunidade no Brasil da gente até mostrar alguma coisa nova, talvez, né? Então, talvez mais parcerias, talvez privatizações de fato, mas eu acho que a qualidade, pelo que eu entendi ali, vai imperar. E aí teve gente que foi capaz de votar contra
com um discurso que eu acho muito grave, mas que cola muito. Eu já ouvi isso de gente que eu gosto muito, de que a água é um bem, como é que é? Não é mercadoria. Não é mercadoria, é um bem universal, é um direito universal. É, de fato. E aí eu fico pensando como alguém tem coragem num país que tem 100 milhões de pessoas, mais de 100 milhões de brasileiros, literalmente com o pé no cocô, há 30 anos, há mais de 30 anos, né? Você vai ver um gráfico, você vê que quando você aumenta o investimento, né, mesmo que seja estatal, você vai ter um aumento nessas empresas de saneamento, do salário dos funcionários, da carga do RH, e não da melhoria do serviço. Como alguém tem coragem de votar contra? E como você vê a gente saindo desse imbróglio? Porque eu ouvi outro dia que parece que um dos partidos entrou com uma ação contra... Já caiu. Já caiu. Ah, então tá bom. Como você Vai. vê? Você acha que essa coisa do saneamento básico pode ser uma entrada para a gente começar a mostrar a ciência e a parceria do setor público com o privado? Acho que você tocou dois pontos importantes, que é a questão de você não conseguir nunca resolver o famoso conflito distributivo que a Constituição brasileira colocou. Na realidade, a Constituição brasileira realmente foi feita numa época de transição democrática, garantiu direitos e teve que acomodar uma série de privilégios também, né? Por isso que você tem mais de 100 emendas. Você tem que fazer o monopólio do petróleo, desmontar o monopólio, a reforma da Previdência uma vez, outra vez e tal. Na verdade, ninguém quer abrir mão de monopólio. Esse ataque ao teto de gasto que a gente está vendo agora é o exemplo fechado disso, porque o teto não impede gastos em educação e saúde, como você sabe muito bem, ele não impede os gastos sociais e o teto obriga a sociedade a fazer escolhas. Só que a sociedade não quer cortar a Zona Franca de Manaus, a sociedade não quer cortar a subvenção à Fiesp, a sociedade não quer abrir mão do seu MEI, nem do seu Simples, nem da... Então, assim, ninguém quer abrir mão de nada. Quem tem que interferir nesse conflito? O governo. Para isso, o governo tem que ter um plano. Então, isso você tem razão. Então, você vê, reforma da Previdência já teve os privilégios dos militares, as mulheres acabaram ganhando também, quando tem sobrevida maior, professores, então continua tudo como está. Você teve problemas na privatização, você não privatiza quase nada, ainda dá 10 bilhões de capitalização, sendo quase 8 para produzir corveta. Esses 8 bilhões são equivalentes aos estádios do governo PT. Então, são elefantes brancos e corvetas. Cada governo tem a sua prioridade. É tudo a mesma coisa, corporativismo. Depois entregou tudo ao Centrão. Como é que você vai privatizar um Banco do Nordeste nessa altura se é o Valdemar da Costa Neto que está ali tomando conta? Então, obviamente que o governo Bolsonaro nunca quis arbitrar esses conflitos. Nunca quis. Ele tem uma corporação dele para chamar de sua, né? E o Paulo Guedes nunca teve plano econômico. Ele tinha 4 ideias na cabeça que qualquer aluno de graduação tem. Abertura comercial, reforma do Estado, privatização, reforma tributária. Isso todo mundo fala. O problema é como transformar isso em ação. Uma pessoa que nunca teve experiência em gestão pública, que despreza a burocracia, né, de partida, despreza o legislativo na negociação, não vai poder fazer. Então, compara isso, por exemplo, com o Plano Real. O Edmar Baixa ficou com o apelido de senador, de tanto que ele ia ao Congresso para negociar. O Plano Real foi anunciado, a troca de moeda foi voluntária. Você tinha um programa de governo que tinha políticas modernizantes e sociais. Você mudou o Ministério da Saúde, você mudou o Ministério da Educação, você começou com a Bolsa Escola, você fez privatização, lei da responsabilidade. Teve um erro do cambial, mas isso a gente sabia até dentro da equipe. Alguém está perguntando se o Guedes é engodo? É um engodo. Aí, viu, Cida? Mas para mim nunca foi, porque para mim ele nunca foi nada demais. Nunca teve um trabalho acadêmico publicado na área de gestão, nada. Então não dava para esperar muita coisa diferente disso. Agora, não fazer nem privatização, não dá. Então vamos para o saneamento. Saneamento é dominado pelas empresas estaduais e municipais. Tá? Por causa de um problema da Constituição de titularidade. Como é considerado um serviço de interesse local, a última palavra é dos municípios. A delegação do uso da água, que é estadual, é do Estado. E se o Rio for federal, ainda entra a União. Então, nós temos essa questão. Acontece que
que o saneamento, as empresas estatais, como você falou, não investem, não tem critério. E a regulação não existe. Não Porque é existe. o município que tem que regular, então é indicação política, não sei o que. Então, o que a gente espera que aconteça com o novo marco legal de saneamento? Que ele estimule a privatização, ou as parcerias, ou as formas de organização de blocos. E as empresas estaduais vão ter que sair, se não provarem capacidade financeira de chegar aos níveis de universalidade que se tem. Eu tenho um problema com a lei só, que eu acho que não, em 2033 é impossível chegar à universalidade. Então, você já começa com um indicador de uma exigência que não será cumprida. Isso já desmoraliza aqui, porque lá em 2030 vai começar a discutir a prorrogação das metas. Tá? E se você tirou as estatais porque elas não tinham capacidade de cumprir essa meta, o que acontece? Você depois vai ter essa discussão. Então não cumpriu a meta. Então, eu acho que essa meta, na regulação, tinha que dar um jeito de permitir que essa meta fosse definida pelo regulador, mas está na lei. Então, não sei como vai resolver. Esse é o meu grande problema. Depois, tem outro problema que, ao contrário da telecomunicação e da energia elétrica, que é concessão federal, portanto, você tem uma agência reguladora federal, você agora vai ter o problema de organizar, né, toda a regulação, e a ANA, a Agência Nacional de Água, vai ter que organizar contratos, definir metas, etc., qualidade, investimento. Isso vai demorar um tempo, então não vai acontecer de uma hora para outra. As pessoas que são contra o saneamento geralmente usam essa discussão de a água não é mercadoria, da mesma maneira que usam o petróleo é nosso, que na realidade eles estão usando isso para manter os privilégios dele, porque a água é um direito universal, a água não é mercadoria, a água nunca foi mercadoria, a água vai continuar do mesmo jeito que está, é um contrato de concessão, de delegação, da mesma maneira que tem usina hidrelétrica, todo mundo fala, não pode privatizar a Chesf, porque o chinês vai usar o rio. O chinês não vai usar o rio nenhum, que a ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, não deixa usar. Tá? O grande problema é o seguinte, se as agências reguladoras federais já são dominadas politicamente, e o Bolsonaro ainda piorou o projeto de lei lá do Senado e desmoraliza, começa lá com Lula, que diz como é que alguém aumenta a tarifa sem falar comigo, depois indicações políticas que vão de governo a governo. Imagine as agências reguladoras estaduais e municipais. Então, o grande problema que a gente vai ter no saneamento é trazer segurança jurídica para o tamanho do investimento que a gente precisa. Porque a gente investe hoje 0,2% do PIB, precisa de 2% do PIB, ou sei lá, precisa investir pelas contas 50 bilhões por ano, e não investe, entendeu? E para investir isso precisa de regulação. Alguém perguntou aqui por que a carga tributária cresceu no Plano Real. A carga tributária não cresceu só no Plano Real. A carga tributária começa a crescer desde a Constituição de 88, porque você precisa acomodar direitos e da Constituição com financiamento do setor público. Quando você acaba com a privatização, aquele financiamento acaba com a inflação, um financiamento de gastos públicos que tinha um suporte inflacionário, o que acontecia? A receita tributária era indexada à inflação, né? E o pagamento da folha salarial era corroído por uma inflação, 30% ao mês. Olha essa diferença. Então, os governos podiam gastar. Né? Quando você acaba com a inflação, você bota as contas públicas no preto e no branco. Né? Acabou aquele negócio de financiamento inflacionário. Então, o que acontece? Dá a impressão que o Plano Real subiu a carga tributária. Não, o Plano Real está cumprindo as obrigações constitucionais, só que agora não tem mais o imposto inflacionário. Então, você trocou a forma de financiamento, não é nada disso. Entendeu? Isso é coisa não mal tem mais explicada. overnight, né? Não, porque é óbvio, você olha para o número e você diz assim, subiu a carga tributária. A carga tributária sobe num contínuo de 20 e poucos por cento a 33% do PIB, como a gente está hoje. O pior da carga tributária não é o volume da carga tributária, é o retorno da carga tributária sobre o cidadão. Porque 33% em países que se pretendem países sociais-democratas, como a Constituição brasileira, não é muito. Né?
se você tivesse água, habitação, seguro de saúde, uma educação básica de qualidade, 33% estaria dentro, e uma melhor distribuição desses 33%, porque a carga tributária brasileira é muito regressiva. Não se você tem muita pejotização, você tem ganho de capital, gente da minha classe de renda paga muito pouco imposto. Então, a reforma tributária, o que eu estou sentindo dessa reforma tributária é que não está vindo o que a gente realmente precisa, simplificação mais redução da regressividade no imposto de renda. Né? Então, assim, o saneamento, a gente vai ter que dar um choque na privatização. O que eu sou mais pessimista, Roberta, nisso tudo, é que para isso funcionar precisa de comando. Tá? Na minha época, assim, falando sério, foi fácil eu fazer o que eu fiz, porque eu entrava ali, portamento das estatais, mas eu tinha o presidente do BNDES me apoiando, o ministro do Planejamento me apoiando, o ministro da Casa Civil me apoiando e o presidente da República me apoiando. Então, se tivesse alguma confusão de conflito, algum ministério que segurasse uma privatização, algum funcionário estatal que boicotasse, tinha uma pessoa lá para dizer, vamos parar com essa resistência e atender o que o BNDES precisa para fazer a privatização. Hoje isso não existe. Hoje isso não existe. Quantas vezes você viu o governo ir, de fato, ao Congresso Nacional defender o PL da Eletrobras? Você não vê. Você ouviu falar de PL da Eletrobras da boca do Paulo Guedes quando ele foi fazer a chantagem. Olha, eu dou o auxílio emergencial se vocês me derem o PL da Eletrobras. Não é assim que você negocia a privatização. Entendeu? Não dá. Não dá. Tinha você também, né, Helena? Acho que você também é uma pessoa que se preparou muito para aquele momento. A gente tinha um plano, entendeu, Roberta? A gente tinha um plano que o Guedes sempre teve. O Guedes está há 30 anos querendo ser ministro. Conseguiu que o Bolsonaro aceitasse ele. Na nossa época, a gente passou 10, sei lá, eu passei mais de 10 anos na minha faculdade, dando aula como aluno e como aluna, discutindo o problema da inflação brasileira. Era uma coisa que unia todos nós, o problema da inflação brasileira, era um objetivo. Então, a gente já tinha pensado naquele problema. A privatização era uma parte, a troca da moeda era outra, a questão fiscal era outra, a abertura comercial, tudo fazia parte de um todo. Neste governo não tem o todo. Onde está a abertura comercial? Onde está o fim das isenções, a redução dos gastos tributários? A PEC emergencial. Tudo para aprovar a PEC emergencial em novembro do ano passado, no calor da reforma da Previdência, fazer uma PEC emergencial, hoje a gente estaria com muito mais facilidade na questão de endividamento e de solução, por exemplo, nas questões de renda mínima. Não, o Paulo Guedes deixou lá e depois em fevereiro ele falou, não preciso mais, e agora está precisando desesperadamente da PEC emergencial, que é uma questão de redução de salário, de gasto e gasto. Então, assim, a outra coisa importante é a transparência. Estou vendo a Andréa lembrando aqui. Na nossa época, você tinha um portal no BNDES e você sabia exatamente se o consultor já tinha sido contratado, se o edital ia ser publicado em que dia. Toda hora tinha fato relevante. Então, se você olha as apresentações do governo, agora, alguém perguntou sobre Correios aqui, eu não tenho a menor condição de saber quando o Correios vai ser privatizado. Porque eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei se contratou o consultor. Eu não sei se eles vão apresentar uma PEC para quebrar o monopólio postal ou se eles vão fazer uma cisão do Correio para manter o monopólio postal ainda estatal. A gente não sabe nada. Então, como é que você pode saber se o Correio vai ser privatizado? Você não tem como saber. Entendeu? É uma pena, né, Helena? Sabe por quê? Por que a gente quer sempre reinventar a roda aqui no Brasil? Porque a gente já tinha um modelo que funcionou muito bem à época. É óbvio que eu fiquei aqui, eu vi você falando do portal de transparência. Isso, gente, é o quê? 1990. 2000, quando que é isso? Quando eu fiz? É. Eu fiz em 1994. 3, 4, 5 e 6. Gente, então, hoje em dia, com essa tecnologia toda que a gente tem, quer dizer, a gente fez isso lá atrás, com a tecnologia que a gente tinha, e funcionou. Agora, você imagina hoje pegar tudo o trabalho que vocês tiveram, que isso é uma política pública, né, Helena? Transformar isso numa matemática,
num caminho mesmo, né? Óbvio, respeitando todas as diferenças de cada coisa, tudo isso. Porque as pessoas, às vezes, eu falo isso, falam, ai, Roberta, não é assim. Eu falo, não, gente, é assim. Não precisa reinventar tudo de novo, Não, começar do zero. Ainda mais quando a não. gente tem dentro do nosso país um dos modelos mais legais e que mais deram certo. Né? Eu fico meio. Eu estava rindo aquela hora que tu falou que você nocauteou, deu um nocaute no É Guedes. fácil, é fácil. Não é Então, difícil. Helena, eu tenho uma dúvida muito séria, assim, apesar da privatização, tudo isso, mas eu, como médica, né, assim, eu entendo de economia, a economia básica, porque eu fiz gestão, tudo, mas eu sou muito coração, tal. Me fala uma coisa, em algum momento a gente tem como desindexar a nossa economia, porque eu noto que o nosso crescimento está muito preso graças a essa indexação. E a gente às vezes não tem. Você acha que essa indexação ela é gerada também por essa falta de confiança? Existe alguma esperança Olha, de desindexar? a gente já tem um grau de indexação muito baixo na economia, mas a gente tem grau de indexação complicado, que é o salário mínimo, que tem aumentos reais. Então, como várias despesas do governo, da Previdência, nos gastos sociais, dependem da atualização do salário mínimo, teve um crescimento real. Por exemplo, a folha de gastos dos governos, ele tem crescimento real vegetativo. Você não precisa fazer nada, que as promoções vão acumulando, as coisas vão acontecendo. O Brasil é um país que inativo ganha promoção de produtividade, né? Isso, assim, são coisas que são culturais, não são nem da indexação. Alguma indexação anual se manteve, né? Mas não é esse o nosso problema, porque tanto que a inflação agora, as pessoas não gostam de indexação quando a inflação é baixa, né? Então, assim, a Dilma mudou a regra do salário mínimo, mas quando o PIB cai ou a inflação abaixa, o pessoal reclama que o salário mínimo não teve um ganho, assim, que as pessoas. Então, assim, todo mundo quer o seu pedacinho, como eu falei, você não pode fazer reforma da Previdência, você não pode tirar a aposentadoria de um, você não pode privatizar as empresas, porque a força dos sindicatos, a força dos políticos, por exemplo, você deu o Ministério de Telecomunicações agora para o Centrão. O Fábio Faria diz que vai privatizar. As principais empresas estão lá. Telebrás está lá, Correios está lá e a ABC está lá. Vamos ver. Entendeu? Então, assim, não tem comando na privatização. Então, eu não acho a indexação um problema hoje fundamental. Claramente, seria um problema se a gente tivesse uma inflação mais elevada, que aí toda a economia fosse se reindexar novamente, e aí você não faz um plano real duas vezes, né? Então é complicado. Acho que o nosso problema hoje é outro, não é nem tanto a indexação. Acho que o nosso problema hoje é isso, essas coisas que a gente está falando. Resolver esse problema de gastos e conflito distributivo. Então, você tem que desindexar os gastos do governo no sentido de que não pode ter aumentos automáticos o tempo todo. Como é que o governo vai fazer política pública se ele não pode nem definir onde gastar? Já está tudo feito. Tem uma enorme polêmica sobre a questão na sua área, saúde e educação, se deve manter a indexação ou não. Há quem diga que tem que juntar saúde e educação na vinculação, porque como tem um problema do envelhecimento da população, você vai precisar mais dinheiro para a saúde, menos dinheiro para a educação. E aí você devia permitir que os prefeitos organizassem conforme o perfil demográfico da sociedade. Faz sentido, entendeu? Mas aí você tem que confiar na capacidade de gestão. E o Brasil não confia na capacidade de gestão. Então, quer controlar tudo o tempo todo. Isso, de um lado, garante um mínimo de investimento, mas, por outro lado, não garante a qualidade do investimento, né? Então, a gente viu isso durante a pandemia. O SUS fez um trabalho extraordinário, mas podia ter feito melhor, né? Muito, Se a gestão do SUS fosse muito. diferente. Se você tivesse uma qualidade de gestão histórica no SUS, você tinha organização de material, não precisava já dividir que tipo de atendimento é em cada lugar, você entende disso. Mas a gente não consegue fazer Logística. gestão, a logística não consegue fazer. Então, assim, esse é um problema. Eu sou bastante pessimista no Brasil, porque eu não vejo o Bolsonaro com nenhum. Ele não tem capacidade de nada, mas ele bobo não é. Então ele já percebeu que para sobreviver ele tem que fazer
é um pouco o populismo. Não vai largar o populismo de lado. Então, assim, ele não vai entrar em bola dividida. A gente perdeu a oportunidade das reformas, na minha opinião. Pelo menos esse ano se fala, já se adiou. Privatização, então, quem é que vai defender a privatização? Ninguém defende privatização, entendeu? Eu não vejo. Então, assim, eu tenho sou muito pessimista porque eu não vejo essa liderança, sabe, que tem claramente. Por exemplo, você falou do tempo no passado. O Programa Nacional de Privatização, ele era bastante transparente, mas ele foi feito por uma época de 93, 94. Você passar dos 30 anos, quase agora, você pode modernizar, você pode agilizar e manter a transparência. Então não adianta a Secretaria de Desestatização ficar de braços cruzados e dizer assim, eu não consigo porque tem muita burocracia. Faz um projeto de lei para mudar a PND. Tanta coisa para mudar. Toma uma atitude. Se tivesse gasto esses 18 meses, em vez de ficar reclamando do Congresso, feito um projeto de agilização da lei, melhor. Tem duas perguntas aqui que me fizeram, eu vou responder. Uma sobre endividamento das empresas estaduais de saneamento, estatais de saneamento. Para renovar esses contratos, elas vão ter que mostrar capacidade financeira. Com esse endividamento, elas não vão ter capacidade financeira. Provavelmente a dívida vai ter que ficar nos órgãos, nos municípios ou autarquias que vão perder esses contratos de programa e vão virar contrato de concessão, porque o contrato de programa é que gerou esse problema de onde você não tem regras, você não tem licitação, você não tem competição. Está para ser discutido o veto do presidente, que é a primeira vez na vida que eu concordo com o Bolsonaro, que foi o veto na questão de você manter 30 anos para os contratos de programa. O que não é bom é o veto ter sido feito depois que um acordo foi fechado no Congresso Nacional, porque foi exatamente isso que ele está vetando que permitiu a votação e quebrar a resistência das pessoas que são contra a privatização, a maioria dos partidos de esquerda, que é um paradoxo, que é o partido de esquerda que é contra a melhoria do serviço de água. Então, é uma coisa assim que, no fundo, na minha cabeça não funciona, que é exatamente o partido progressista que quer manter as pessoas na lama. A Ana Cristina me perguntou aqui, acho que foi a Ana Cristina Menezes, que se eu sou a favor da privatização do Banco do Brasil. Eu sou a favor da privatização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Eu acho que o Banco do Brasil e a Caixa estabelecem um padrão de retorno elevado para os outros bancos privados. Eles estão confortáveis nas margens. Aí, de vez em quando, a Caixa vai lá e usa o fato que ela é 100% do governo e diminui uma taxa de juros ali no cheque especial, que, na realidade, ela está fazendo uma guerra de preço. Porque se alguma coisa der errada nela, vai arranjando uma capitalização no futuro. Então, assim, eu sou a favor da privatização. Acho que o Banco do Brasil e a Caixa foram criados com ativos e crédito garantido no passado, que é o crédito agrícola e a construção civil. O crédito agrícola deve ir para o orçamento. Se você quer dar subsídio para o setor agrícola, você bote isso no orçamento, vai disputar com as outras coisas, com saúde, com educação, o que for, em vez de ter um crédito via indireto, né? E a Caixa Econômica usa o FGTS, que é uma poupança compulsória, para decidir política com critério político, entendeu? Então, assim, pelo menos agora a remuneração melhorou. Mas por que não pode ter disputa pelo mercado de hipotecas, uma coisa desse tipo? Por que a poupança do trabalhador tem que ter remuneração baixa e é compulsória? Por que o cara não vai para casa com a poupança dele? Entendeu? Então, assim, é muito assustador que um governo que entrou prometendo uma agenda liberal, né? Que um governo que foi de uma eleição a agenda liberal foi posta na mesa por vários candidatos. Se a gente lembrar, você tinha Gustavo Franco, Pércio Arida, Meirelles, né? Então, assim, o Alckmin falava em privatização da Caixa, gente, entendeu? Da EBC. Então, você tinha tudo para ter chegado assim com 3 meses e supostamente o Paulo Guedes passou 30 anos falando mal dos outros e pensando na solução. Ele passou 30 anos falando mal da gente. É um rancor com a PUC e uma coisa horrorosa, entendeu?
Ele passou 30 anos falando mal do jeito que eu fazia a privatização, que era lento, que era pouco, que não servia para nada, que não gerava dinheiro, que não era dívida, que eu não entendia nada de mercado. Não vai fazer um décimo do que eu fiz, entendeu? Não vai fazer nada. Então, por quê? Porque não tem governo, entendeu? Não tem governo. Então, o Paulo Guedes tem que brigar lá com o ministro Tarcísio, que não quer privatizar as empresas dele, e o outro Fábio, e ele não vai entrar em bola dividida. Então, assim, e perdeu a oportunidade de fazer coisa que não precisa do Congresso. Por exemplo, a abertura comercial. Em que a abertura comercial depende de alguma coisa? Ainda jogou fora o acordo com a SCDE, né? Porque falar mal da mulher do Macron, porque queimada na Amazônia, porque tem um terraplanista nas relações internacionais. Assim, e eu acho isso impressionante. Pelo menos hoje teve uma boa notícia para nós mulheres, Roberta. Hoje o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra o governo por conta do tratamento preconceituoso dirigido às mulheres. Ah, que bom. Vamos ver se vai dar uma coisa. Eu gosto muito da história de entrar com uma ação, assim, porque eu não, tô cansada mas é uma processos. coisa, porque sabe o que é? Alguém tem que fazer, porque você não pode. A Damares dizer que a mulher é submissa, o Bolsonaro fazendo chacota. Ninguém fez nada. E todo é discussão do STF. Quer dizer, enquanto ninguém faz nada, se ninguém faz nada, alguma hora você acaba judicializando. Eles vão crescendo, né? Então, como o respeito, a dignidade da pessoa humana, a igualdade entre gêneros é uma questão até constitucional e não só humana, né, natural das pessoas, o Ministério Público achou por bem convocar para explicações, né? Então, assim... Quero ver explicar. Ele vai falar que é isso mesmo, eles não estão nem aí. O cara que deu uma fraquejada e teve uma filha mulher. Pois é. Gente, que triste, não, Helena? Assim... Você acha? Eu sinto que falta muito esclarecimento. Por exemplo, eu acho que tinha que ter uma live como essa, todo dia, toda hora, com todo tipo de público, para as pessoas perderem um pouco da... Porque a impressão que eu tenho alguns amigos que são mais à esquerda, né? Digamos assim, eles falam assim para mim, não, porque o negócio é ter lucro. Eu falei, vem cá, gente, todo mundo gosta de ter lucro. A diferença de um governo que tenha lucro, é que esse lucro vai ser todo revertido para benfeitorias dentro para o cidadão. Né? A diferença, na verdade, é na distribuição da eficiência daquela empresa. Eu acho esse negócio da vergonha de ter lucro. Isso é besteira. Empresa estatal tem que dar lucro. Por que a empresa estatal não tem que dar lucro? As pessoas não entendem que o dinheiro que está sustentando a estatal é o imposto dele. Isso. Os seus amigos de esquerda, que não sejam funcionários públicos, estão pagando por aquele serviço. O funcionário público está ganhando. Você ainda pode dizer, olha, eu ganho salário, meu salário é acima da média do setor privado, eu tenho estabilidade, eu tenho uma aposentadoria, tudo assim. Então, eles têm interesses pessoais de dizer, ó, não mexe comigo. Agora, uma pessoa que está no setor privado, que paga imposto, que não recebe serviço, está discutindo se dá lucro ou se não dá lucro. Não, e fora que a maioria das empresas que são privatizadas na área de serviços públicos são reguladas. São empresas reguladas. São empresas de rede. Né? Por exemplo, a distribuição de gás é regulada, a distribuição de energia elétrica é regulada, porque são empresas de monopólio natural. Saneamento é monopólio natural. A empresa que não é regulada é Petrobras, é monopólio. Deu lucro com a Dilma? Não. E o lucro que ele dá agora? Qual benefício está trazendo para a sociedade o monopólio da Petrobras? Nenhum, melhor vender. Vender, diminuir os juros, diminuir o que a gente paga de imposto. Então as pessoas acham assim, porque tem que dar lucro. Eu acho que a questão da estatal no Brasil tem uma ideia de que o que é estatal está sempre defendendo o interesse público. Isso é um conceito jurídico, né? Assim, o interesse público... Então a estatal não é regulada, não se submete a nenhum tipo de regulação, porque ela está defendendo o interesse público. A gente já viu que não é bem assim, né? O interesse público está lá na última gaveta, né? A menos que você mude completamente a governança das estatais, que eu acho que o Temer conseguiu assim que entrou. Assim que entrou, teve um choque. E agora ele está indo para o Líbano. O Temer, eu vou dizer assim, se a gente pudesse separar o Temer e a equipe econômica do Temer e o choque de governança nas estatais, porque o Bolsonaro gosta de falar que no governo dele as estatais viraram, o Salim gosta de usar esse argumento. Quem virou
o resultado das estatais foi no governo Temer, porque lá foi votada a lei das estatais. E a lei das estatais mudou a governança das estatais. Eu não teria ido para uma estatal do governo atual. Eu fui para o conselho da Eletrobras. Não é um cargo público, é um cargo de conselheiro que é independente. Mas é completamente diferente, entendeu? Completamente diferente. E, Helena, a gente vai agora entrar agora nessa coisa do município e tudo mais. Como você vê essa coisa de privatização dentro do município? Ou você acha que no município cabe mais fazer as parcerias? Você acha que tem... Olha, tô vendo aqui a Luciana Leal, eu também sou volta a Temer, sabe? Principalmente se ele trouxer Eduardo Guardia, o Mansurreto, o João Manuel, sabe? Assim, a Ana Paula, volta todo mundo, entendeu? Porque foi uma equipe sensacional, sabe? Eu acho o seguinte, municípios, em geral, os municípios têm muito menos empresas estatais para a gente vender, né? Aí fica aquela discussão que o Poit, coitado, já tentou, é o Pacaembu, é o não sei o quê. Então, assim, o município vai tentar privatizar o zoológico, ou vai privatizar um parque, que acho que quebrou-se esse paradigma que o parque não pode ser privatizado. Todo lugar do mundo os parques são explorados pela iniciativa privada. Então, você tem esse tipo de parcerias que você vai ter que fazer com o município, né? Não é exatamente uma privatização de uma empresa. Você pode até... A gente teve municípios que privatizaram a telecomunicação. Ribeirão Preto já privatizou, lá, que tinha umas empresas locais, por exemplo. Então, você tem uma empresa local, você pode privatizar, mas não é a regra. Não é a regra. Então, eu acho que para os municípios vai muito mais a questão de parcerias. E aí você pode ter parcerias em várias atividades, dependendo da vocação de cada município. Na área de saneamento. Público-pública, né? Exatamente. Se uma empresa faz bem aquilo, pode ser público-pública, não tem problema nenhum. É que as pessoas Exatamente. têm essa coisa também, né? Não pode, acho que pode. Né? Você vê, assim, eu acho que o que a gente vai ver, por exemplo, na área de saneamento é muito parecido com o que a gente viu na região de Piracicaba, né? Primeiro, Piracicaba com Barra Jasneg, excelente, né? Excelente, já era excelente lá no Ministério da Saúde dos meus tempos, excelente prefeito. Piracicaba hoje é 90%, quase 100% de tratamento, esgoto coletado e esgoto tratado. Então, você tem impacto na qualidade de vida e no meio ambiente. Então, assim, é uma outra... Agora, ele mesmo diz, a gente se organizou com prefeitos da região para que todo mundo na região trabalhasse junto, que aí o Rio Piracicaba, que já foi super poluído, feito Tietê, tudo isso mudou. Eu morei em Piracicaba 2 anos, então tenho paixão por Piracicaba. Era pequenininha. Eu ia no restaurante do Mirante para ver os peixes subindo, né, de volta. E depois do auge da poluição do Rio Piracicaba, o Mirante praticamente acabou, entendeu? E agora está limpo. Então, assim, você vai precisar parcerias público-privada ou entre municípios. Você vai formar os blocos de interesse para privatização. Eu acho que importante muito é a gente também, a população municipal, depois da pandemia, ela vai saber cobrar dos prefeitos. Porque assim, eu acho, porque a pessoa diz assim, não tem saneamento porque o saneamento não tem obra, é debaixo da terra. Energia elétrica também não tem obra. Tem aquele fio no ar, entendeu? Ninguém vê investimento de uma hidrelétrica que chega a energia na sua casa, entendeu? Ou de uma linha de transmissão que tem na sua casa. No entanto, a gente, antes de privatizar, tinha um parque de energia elétrica enorme, entendeu? Então, assim, eu acho que a população, essa coisa do pé na lama, né? O Tasso usava essa imagem, quando ele defendia o relatório, que era uma criança com celular encostado num poste de telecomunicação, pisando na lama, né? E eu vi uma imagem durante a pandemia que me chocou muito, que era um menino assim, pisando na lama, evidente, era um menino de comunidade pisando na lama, negro, mas lama mesmo, pisando no esgoto, na lama. Sabe aquele esgoto que a gente vê em comunidade a céu aberto? E uma máscara contra a Covid amarela.
uma incoerência, Uma é incoerência. surreal. É uma cena surreal. Eu acho que as pessoas vão começar a. Foi meu Eu primeiro acho post que na pandemia. Eu coloquei isso do lado do álcool gel. Álcool gel Tu fala, gente, não é tem muito nem louco. água. Não tem nem água Ah, para lavar a mão. exatamente. Os Exatamente. primeiros kits que a gente entrou de apoio às comunidades era sabonete, sabonete, água e alimentação básica. Depois a gente foi melhorando. Mas eu assim, a primeira coisa era sabonete. Você vai dar álcool gel para a comunidade? Ah, sabonete, gente. Sabonete e educação, né? E Helena, assim, sabonete é alguém da comunidade que vai lá e ensinava aquele negocinho de lavar assim, mostrava tal. Se bem que a agora ninguém gente lá fez mais faz assim. aqui na Paraisópolis, a gente fez um trabalho sensacional. O pessoal da CUFA da Paraisópolis, né? Paraisópolis foi Maravilhoso. exemplo mundial. É. Paraisópolis foi exemplo mundial. Eu sou de um grupo das comunidades do Covid e Paraisópolis é exemplo mundial. No Rio, eu apoio muito a rede da Maré. Então, Então, a assim, Cláudia Rafael, não sei se ela está aí, mas a Cláudia Rafael, que é a nossa, ela é agora a presidente brasileira, né, nacional da CUFA, ela é da Paraisópolis, ela é super nossa amiga, super engajada em tudo, uma querida, não sei se ela está aí, porque ela vive trabalhando. Helena, tem uma última coisinha, assim, que a gente vai marcar uma outra live sobre isso. não, quando você quiser, Roberto. É, Aliás, deixa eu falar uma coisa que a Roberta não pode falar, porque a campanha não. Se a Roberta for candidata a vereadora um dia, eu gostaria de transferir meu título para São Paulo. Mas quando ela for candidata. ah, obrigada, minha linda. Você é demais, você é demais. Mas assim, Helena, vamos sonhar um pouco. Eu vi nessa pandemia, assim, desde o começo, né? A pandemia ela desnudou o Brasil. E ela mostrou pra gente como a gente tá. É uma cena feia, mas ao mesmo tempo ela também mostrou que a gente pode ter coisas a fazer. Você acredita que a gente consiga mudar alguns paradigmas, principalmente frente à economia? Assim, uma economia mais solidária, uma visão diferente até da postura dos cenários, uma questão de regular menos desigualdade, conservando os ganhos, mas talvez com ganhos um pouco menores por um tempo. Você acha que isso é possível ou isso é sonho de aquariana? Olha só, eu não sei. Eu acho que tem otimismo demais achando que o mundo vai virar outro depois da Não. pandemia. Não vai. Eu acho que alguns elementos assim de filantropia que começaram e mostraram que funcionam, acho que a gente vai valorizar a questão da filantropia. Então, criar um pouco de estímulos para isso acontecer. Por exemplo, as pessoas falam muito, vai cair a live, as pessoas Vai. falam muito em imposto de grande fortuna, eu prefiro imposto de soberança. Eu acho que. Agora, depois que vier a vacina, é que a gente vai saber se o mundo realmente mudou seu padrão. Se as pessoas de fato vão manter a sua solidariedade, seu cuidado, seu consumo consciente, entendeu? Eu confio na filantropia, Tá. eu acho que vai ser a grande mudança. Eu também acho. Eu também acho. Solidariedade, né? Não, você tem mais. Pode fazer suas considerações, a gente tem mais 2 minutos. Mas Não, um eu, minuto e eu 50. acho isso. Eu não gosto de ler. Eu sou uma pessoa super alegre, de bem com a vida, como você sabe, tenho um otimismo e tal, mas eu estou numa fase muito pessimista por causa deste governo. O que este governo está fazendo nesse país é uma depressão muito maior do que a pandemia me causou. Tá? Quer dizer, e o trato dele na pandemia foi irresponsável, absurdo, indesculpável. Por outro lado, teve esses elementos que você falou, a solidariedade, a comunidade e tal. Assim, eu não acho que a população. Acho que vai mudar hábito. Comércio pela internet, comércio, mas essa coisa de que as pessoas vão gastar menos em supérfluo, ou vão passar a comer menos carne, isso é uma coisa que demora tempo, isso é uma coisa geracional. A pandemia pode ter dado um start, mas é uma questão de geração. Então, assim, eu tomara que você tenha sido um start, eu espero que sim, né? Eu espero que meu pessimismo decorrente desse sujeito que está na presidência não me abata mais. Não, a gente vai virar esse jogo, Helena. A gente vai virar esse Não, eu jogo. confio em vocês. Isso é uma coisa boa. A renovação política é o que tem de melhor. Todo mundo fala, esse pessoal jovem não vai saber lidar no Congresso. No Congresso estão dando exemplo.
na Câmara Federal, no Congresso Nacional, nas câmaras de estaduais, vai dar para os vereadores. Eu acho que essa renovação é a coisa que me deixa mais otimista hoje no Brasil, é isso. Porque é uma consciência de gestão. Muito obrigada, a gente vai marcar outras. Pode marcar. Aproveita a sua praia e dá um mergulho